Minha mãe mentiu sobre meu pai nos abandonar, então eu expus o abuso dela e fui embora. Um ano depois, ela está na minha porta dizendo que mudou. Crescendo, eu sempre acreditei que as mulheres vinham depois dos homens porque afinal, era o que minha mãe sempre me dizia. A diferença é que eu nunca agi tanto quanto ela. Ela sempre gritava com minha irmã mais velha por não fazer mais. Uma vez, quando ela tinha 9 anos, ela montou uma venda de garagem onde vendeu todos os seus pertences antigos e fez quase $100. Isso foi antes da minha lavagem cerebral misógina e eu honestamente achei muito legal. Mas quando ela anunciou para a família no jantar, minha mãe apenas perguntou por que ela não me deu parte do dinheiro. Eu tinha 8 anos na época. Eu imediatamente vi lágrimas brotando em seus olhos. Então eu falei, mãe, isso não é justo. Ela ganhou o dinheiro dela. Ela me interrompeu. Cala a boca. Então minha irmã enfiou a mão no bolso e me entregou $20. Desta vez, eu estava completamente em silêncio com medo de dizer a coisa errada novamente, mas em vez de elogiá-la, minha mãe a olhou. Pare de ser egoísta, Emma, ela disse antes de forçá-la a me dar $80. Naquela noite, ouvi-a chorando em seu travesseiro sozinha em seu quarto. Então, no dia seguinte, usei o dinheiro para comprar um monte de seus doces favoritos, Hershey's e um conjunto de Lego Friends e quando a surpreendi com isso, todo o rosto dela se iluminou. Ela me abraçou tão forte que pensei que meus pulmões iriam pular para fora do meu corpo. Obrigada, ela gritou, mas assim que sorrimos, paramos porque foi quando ouvimos passos subindo as escadas. Sabíamos que era mamãe e eu imediatamente gelei para encará-la de olhos arregalados. A porta se abriu. Que diabos? A voz dela ecoou pelas paredes. Eu disse para você não ser egoísta e você forçou ele a comprar tudo isso. Não parecia que minha irmã ia se defender, então eu fiz isso por ela. Mãe, ela não me disse para comprar isso. Eu queria fazê-la feliz. Minha voz era fraca, mas um sussurro. Então nossa mãe se virou de Emma para me encarar, seu rosto mudando completamente para alegria. Você é o menino mais doce, ela exclamou enquanto me pegava e me girava. Mas você não precisa comprar nada para essa egoísta nunca mais e se eu te pegar fazendo isso, você vai se arrepender. Eu apenas assenti. Quando ela saiu, Emma começou a chorar e eu queria confortá-la, abraçá-la e segurar sua mão, mas não o fiz porque, embora estivesse confuso com o que estava acontecendo, eu sabia de uma coisa, eu tinha medo da minha mãe e não queria chateá-la. A partir daí, comecei a ver Emma tanto como um fardo quanto nossa mãe via. Sempre que havia louça para lavar, eu gritava o nome dela com toda a força dos meus pulmões, independentemente de quem realmente tinha deixado a louça suja lá. E sempre que meu quarto estava sujo, eu dizia a ela que ela tinha que limpá-lo. Olhando para trás, eu nem estava com raiva de Emma. No fundo, eu a amava. Eu estava apenas agindo como eu sabia que minha mãe gostaria que eu agisse. A partir daí, eu a ouvia chorar até dormir todas as noites. Ela começou a comer visivelmente menos do que antes e seu sorriso antes contagiante foi substituído por uma expressão permanente de tristeza, mas infelizmente, eu nunca fiz nada com essas observações porque eu realmente acreditava que se Emma pudesse de alguma forma encontrar uma maneira de fazer nossa mãe feliz como eu fiz, então nossa mãe pararia de ser má com ela. Portanto, era tudo culpa da Emma. Eu nem sabia sobre o conceito de bode expiatório ou sexismo e às vezes eu até tentava dizer isso a ela, mas foi só quando eu estava na 7ª série e ganhei um prêmio de prata na feira de ciências que ela realmente me ouviu. Porque em resposta, mamãe me levou para o Six Flags e me deixou comer no restaurante local todos os dias no jantar. Eu podia comer quantos panquecas quisesse com xarope de bordo ilimitado. Então, no ano seguinte, vi Emma se dedicar de coração aos livros de ciências. Ela parou completamente de sair com as amigas e em vez disso, planejava seu estande da feira de ciências. Naquele ano, ela ficou em primeiro lugar com ouro e eu ainda me lembro do sorriso no rosto dela enquanto ela corria para casa. Era uma alegria que eu não via desde que éramos crianças. Eu mesmo estava vibrando de emoção porque eu realmente acreditava que isso traria nossa família de volta, mas eu estava errado. Mãe, eu ganhei este prêmio de ouro na feira de ciências. Apenas um. Ok, seu irmão também ganhou. Minha mãe respondeu quando Emma tentou dar a boa notícia. Mas mãe, eu ganhei ouro. Eu fiz tudo o que pude para ganhar isso. A professora até me disse que estava orgulhosa. Minha mãe gritou novamente. Ok, meninos não gostam de exibidas. Emma, foi então que eu tive o suficiente. Mãe, isso é realmente impressionante. Você deveria estar orgulhosa. Ela disse. Eu deveria estar o quê? A veia na testa dela parecia que ia explodir. Ela então caminhou até mim com a mão totalmente estendida e a mão dela encontrou minha bochecha esquerda com tanta força que eu caí da cadeira. Nunca mais me deixe ouvir você defender isso, ela disse antes de voltar a rolar no telefone. Eu travei os olhos com Emma e foi então que senti a raiva mútua. Naquele momento, nós dois sabíamos que nossa mãe era má e tínhamos que fazê-la pagar. Depois daquela noite, algo mudou entre Emma e eu. Começamos a conversar em sussurros quando a mamãe não estava por perto. No começo, eram apenas coisas pequenas. Emma entrava no meu quarto depois que a mamãe ia para a cama e nós sentávamos no chão com as costas contra minha cama e apenas conversávamos. Eu tinha 13 anos então e Emma 14. Ela me contou como estava mantendo um diário de todas as coisas ruins que a mamãe fazia com ela. Eu não podia acreditar como aquele caderno era grosso. No dia seguinte na escola, eu não conseguia me concentrar em nada. Minha bochecha
bochecha ainda doía onde a mamãe tinha me batido. Durante o almoço, eu sentei sozinho e pensei em tudo. Eu percebi que eu tinha sido fantoche da mamãe por anos e eu me senti enjoado pensando em todas as vezes que eu tinha gritado com a Emma ou a feito fazer minhas tarefas. Eu decidi ali mesmo que eu tinha terminado de ser o queridinho da mamãe. Quando cheguei em casa, mamãe estava esperando com biscoitos frescos e ela agiu como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Ela bagunçou meu cabelo e me disse o quão orgulhosa ela estava de seu homem especial. Eu apenas peguei um biscoito e subi sem dizer nada. Eu podia sentir os olhos dela queimando nas minhas costas enquanto eu me afastava. Encontrei Emma em seu quarto fazendo o dever de casa e ela olhou para cima quando eu entrei, surpresa, pois eu não tinha entrado voluntariamente no quarto dela há anos. Eu sentei na cama dela e apenas disse desculpa. Foi tudo que consegui antes de começar a chorar. Emma não disse nada. Ela apenas sentou ao meu lado e colocou o braço em volta dos meus ombros. Ficamos assim por um tempo. As semanas seguintes foram estranhas e comecei a notar como a mamãe falava sobre a Emma para outras pessoas. Ela dizia à nossa vizinha Joyce que a Emma era difícil e provavelmente estava passando por uma fase. Então ela se gabava de mim como se eu fosse algum tipo de gênio infantil. Isso me deixava desconfortável agora que eu estava prestando atenção. Um sábado, a mamãe fez panquecas para o meu café da manhã, mas disse a Emma que não havia massa suficiente para ela. Eu observei enquanto a Emma silenciosamente fazia torradas para si mesma. Depois que a mamãe saiu da cozinha, eu empurrei meu prato para Emma. Ela balançou a cabeça, mas eu insisti. Acabamos dividindo as panquecas e quando a mamãe voltou e viu, ela ficou com aquela expressão no rosto, aquela que significava problemas mais tarde. Dito e feito, naquela noite ela entrou no meu quarto e começou a reclamar sobre como a Emma estava me manipulando e como eu precisava ser mais forte. Eu apenas assenti e esperei que ela saísse. Assim que ela saiu, eu mandei uma mensagem para Emma. Ela é louca. Foi a primeira vez que eu disse isso em voz alta ou por escrito. As coisas pioraram depois disso. A mamãe começou a verificar meu telefone aleatoriamente. Ela entrava no meu quarto sem bater. Uma vez, ela até me seguiu até a escola e me observou do carro dela durante o período de almoço. Contei ao meu amigo Daniel sobre isso e ele disse que a mãe dele nunca faria isso. Foi então que comecei a perceber o quão anormal era a nossa situação. Emma e eu desenvolvemos um sistema. Deixávamos bilhetes um para o outro em uma cópia antiga de Harry Potter que ficava na nossa estante. A mamãe nunca tocava em livros, então era seguro. Começamos a documentar tudo o que ela fazia, cada insulto, cada vez que ela me dava algo e não a Emma, cada mentira que ela contava sobre um de nós para o outro. Um dia, cheguei em casa da escola e encontrei Emma chorando no banheiro. Ela tinha pedaços de cabelo faltando na parte de trás da cabeça e quando perguntei o que havia acontecido, ela me disse que a mamãe a havia puxado pelo cabelo porque ela tinha esquecido de tirar o lixo. Tirei uma foto com o meu telefone. Emma me fez prometer não confrontar a mamãe sobre isso. Eu concordei, mas estava furioso por dentro. Naquela noite, não consegui dormir. Eu ficava pensando em como as coisas tinham ficado tão ruins. Papai tinha ido embora quando eu tinha 5 anos e Emma 6. Eu mal me lembrava dele e mamãe sempre nos disse que ele nos abandonou porque Emma era uma criança tão difícil. Agora eu me perguntava se isso era mesmo verdade e se ele foi embora por causa da mamãe. No dia seguinte na escola, fui ver a orientadora escolar, Senhora Patel. Não contei tudo a ela, apenas que as coisas estavam tensas em casa e eu estava preocupado com minha irmã. A Senhora Patel me deu alguns panfletos sobre estresse familiar e sugeriu que talvez pudéssemos todos vir para uma sessão familiar. Eu sabia que a mamãe nunca concordaria com isso, mas peguei os panfletos mesmo assim. Quando cheguei em casa, a mamãe estava mexendo na minha mochila e ela encontrou os panfletos e enlouqueceu completamente. Ela os rasgou e gritou sobre como eu estava traindo a família conversando com estranhos. Ela me colocou de castigo por 2 semanas e tirou meu telefone. Eu nem discuti, apenas fui para o meu quarto e bati a porta. Mais tarde naquela noite, Emma entrou sorrateiramente no meu quarto com uma barra de cereal e uma maçã, já que a mamãe tinha me mandado para a cama sem jantar. Ficamos em silêncio por um tempo antes de Emma sussurrar: "Precisamos sair daqui." Eu assenti, mas não tinha ideia de como 2 crianças deveriam escapar dessa situação. Na manhã seguinte, acordei e descobri que a mamãe estava sendo extremamente gentil comigo. Ela fez meu café da manhã favorito e me disse que decidiu me tirar do castigo. Ela até me devolveu o telefone. Eu conhecia essa rotina. Ela explodiria e depois agiria super doce como se nada tivesse acontecido. Era tudo parte de me manter do lado dela contra Emma. Na escola naquele dia, encontrei meu velho amigo Christopher no corredor. Nós não tínhamos saído muito ultimamente porque a mamãe não gostava da família dele. Ela dizia que eles eram muito liberais e não entendiam os valores familiares adequados, o que quer que isso significasse. A mãe de Christopher era uma mãe solteira que trabalhava como enfermeira e a mamãe sempre fazia comentários maldosos sobre como ela não conseguia manter um homem. Eu tinha parado de sair com ele porque era mais fácil do que lidar com a desaprovação da mamãe. Christopher sorriu quando me viu, como se nenhum tempo tivesse passado. Ele me convidou para jogar videogame depois da escola e eu decidi ir sem perguntar à mamãe primeiro. Foi bom tomar minha própria decisão pela primeira vez. Um pequeno ato de rebeldia, mas que fez meu coração acelerar com excitação e medo. A casa de Christopher era pequena, mas quente e convidativa. Fotos dele e de sua irmã cobriam as paredes. Fotos alegres e bobas
águas onde eles faziam caretas ou se abraçavam. Tão diferente da nossa casa, onde a mamãe só exibia retratos meus perfeitamente posados, enquanto as fotos escolares da Emma misteriosamente nunca chegavam aos porta-retratos. A mãe de Christopher, Cheryl, era tão diferente da minha. Ela nos deu lanches e perguntou sobre o nosso dia sem parecer um interrogatório. Quando a irmã de Christopher, Aaron, chegou em casa, Cheryl a tratou exatamente da mesma forma que tratou Christopher, sem favoritismo, sem comentários estranhos, apenas coisas normais de pais. Ela bagunçou o cabelo de Aaron e perguntou sobre o teste de matemática dela. Então ouviu atentamente quando Aaron descreveu ter tirado um B+ e se sentir decepcionada. Em vez de criticar, Cheryl apenas disse: "Você se esforçou e eu estou orgulhosa de você. Quer revisar o que te atrapalhou mais tarde?" Eu quase não queria ir para casa. Quando finalmente cheguei em casa, mamãe estava esperando na porta. Seus braços estavam cruzados e seu pé batia no chão de madeira. Ela ligou para a escola quando eu não voltei direto para casa e descobriu que eu não estava de castigo ou algo assim. Ela começou a gritar antes mesmo de eu entrar completamente, sua voz subindo para aquele tom que apertava meu estômago. "Onde você esteve? Você sabe o quanto eu estava preocupada? Você poderia ter sido sequestrado. Ou ligou? É assim que você me retribui por tudo que eu faço por você." As perguntas vinham em rápida sucessão, não me dando chance de responder. Eu apenas fiquei ali, aguentando, até que ela ficasse sem fôlego. Então, subi as escadas sem dizer uma palavra, meus ombros curvados como se estivesse me preparando para um golpe que não veio, pelo menos não fisicamente. Emma estava esperando no meu quarto e ela parecia preocupada, seus olhos arregalados e seus dedos torcendo nervosamente a bainha da sua camisa. Contei a ela sobre a casa de Christopher e como era diferente lá. Conversamos sobre como uma família normal deveria ser e nenhum de nós sabia realmente por experiência própria. Foi então que Emma me mostrou algo que ela estava escondendo, uma carta do nosso pai que ela tinha interceptado do correio anos atrás. Mamãe sempre nos disse que ele nunca tentou nos contatar depois que ele foi embora. O envelope estava amassado e amarelado pela idade, cuidadosamente escondido no forro do velho ursinho de pelúcia da Emma. As mãos dela tremiam enquanto ela me passava. Eu estava com muito medo de abri-la. Ela sussurrou: "Achei que talvez pudéssemos lê-la juntos." Eu assenti, minha garganta subitamente seca. Este pedaço de papel poderia mudar tudo o que pensávamos saber sobre nossa família, sobre por que estávamos presos nesse pesadelo com a mamãe. Com dedos trêmulos, abri cuidadosamente o envelope, aterrorizado e desesperado para descobrir que verdade ele poderia conter. Dentro havia uma carta datada de 3 anos depois que o papai saiu. Meu coração disparou enquanto eu li em voz alta para Emma no sussurro mais baixo que pude. Papai escreveu que estava tentando nos contatar há anos. Ele disse que a mamãe tinha conseguido uma ordem de restrição contra ele usando acusações falsas. Ele escreveu sobre o quanto sentia nossa falta e como ainda estava lutando para nos ver. No final, havia um número de telefone e um endereço em uma cidade a cerca de 2 horas de distância. Emma e eu nos entreolhamos em choque. Mamãe tinha mentido para nós a vida inteira. Papai não nos abandonou. Ele estava tentando nos encontrar e a mamãe tinha certeza de que nunca saberíamos. Eu me senti enjoado. Todos aqueles anos acreditando que papai não nos queria e todas aquelas vezes que a mamãe disse a Emma que ela era a razão pela qual ele saiu. Era tudo mentira. Ouvimos os passos da mamãe subindo as escadas e rapidamente enfiei a carta debaixo do meu colchão. Fingimos estar fazendo o dever de casa quando ela entrou sem bater. Ela nos olhou desconfiada, seus olhos se estreitando enquanto se moviam de mim para Emma. Ela disse a Emma para ir para o próprio quarto e enquanto Emma saía, mamãe me lembrou que eu ainda estava de castigo por ter desaparecido depois da escola. Naquela noite, não consegui dormir. Eu continuava pensando na carta e no que ela significava. Papai estava lá fora em algum lugar, querendo nos ver. Eu me perguntava se o número dele ainda funcionava depois de todos esses anos. Decidi que tinha que tentar ligar para ele, mas sabia que não poderia fazer isso de casa. Mamãe checava meu telefone com muita frequência. No dia seguinte na escola, peguei emprestado o telefone de Daniel durante o almoço e minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar o número. Ele tocou 4 vezes e eu estava prestes a desligar quando alguém atendeu. Uma voz masculina disse alô, e eu gelei. O que eu deveria dizer? Depois de um silêncio constrangedor, eu simplesmente soltei: "É Thomas Elliot." Quando ele disse sim, eu disse a ele quem eu era. Houve uma longa pausa e então eu o ouvi começar a chorar. Conversamos apenas por alguns minutos porque o almoço estava terminando. Papai confirmou tudo na carta e ele me disse que estava lutando pela custódia há anos, mas a mamãe tinha manipulado o sistema contra ele. Ele perguntou sobre Emma e eu disse a ele que ela estava bem, mas que as coisas estavam ruins em casa. Ele disse que nos ajudaria, mas que precisávamos ser cuidadosos. Mamãe era imprevisível e poderia ser perigosa se sentisse encurralada. Concordamos em conversar novamente no dia seguinte e eu prometi contar tudo a Emma. Quando voltei para a aula, não conseguia me concentrar em nada. Minha mente estava acelerada com possibilidades. Talvez pudéssemos morar com o papai e talvez pudéssemos escapar da casa de horrores da mamãe. Pela primeira vez em anos, senti algo como esperança. Depois da escola, corri para encontrar Emma. Nos escondemos nas estantes da biblioteca e eu contei a ela tudo o que o papai havia dito e ela chorou em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela admitiu que sempre esperou que o papai voltasse para nós um dia. Fizemos um plano para ligar para ele novamente amanhã e descobrir o que fazer a seguir. Naquela noite, no jantar, a mamãe estava de um humor estranho. Ela
continuava nos olhando como se soubesse que algo estava acontecendo. Ela perguntou sobre nosso dia com aquela voz falsa e doce que ela usava quando estava pescando informações. Emma e eu demos respostas curtas e vagas. Eu empurrei minha comida pelo prato, muito nervoso para comer. Mamãe percebeu e perguntou se eu estava me sentindo mal e eu menti e disse que estava com dor de estômago por causa do almoço. Ela pareceu acreditar e me disse para ir deitar. No meu quarto, peguei a carta novamente e ali repetidamente. Memorizei o número de telefone do papai, caso algo acontecesse com a carta. Então a escondi em um novo lugar, dentro de um velho livro didático de matemática na minha estante. Achei que a mamãe nunca olharia lá. No dia seguinte, Emma e eu nos encontramos novamente na biblioteca e usamos o telefone do meu amigo Noah para ligar para o papai. Desta vez, nós dois conversamos com ele e Emma mal conseguia falar por entre as lágrimas. Papai nos disse que morava em um apartamento em Westfield e trabalhava como eletricista. Ele disse que tinha um quarto de hóspedes que poderia ser nosso. Ele queria que fossemos morar com ele, mas estava preocupado com as questões legais. Mamãe tinha a custódia principal e ele não deveria nos contatar por causa da ordem de restrição. Conversamos sobre nossas opções e fugir parecia muito arriscado porque mamãe definitivamente chamaria a polícia. Papai sugeriu que conversássemos com um adulto de confiança na escola sobre o que estava acontecendo em casa. Ele disse que se houvesse evidências de abuso, isso poderia ajudar no caso dele para a custódia. Emma e eu prometemos pensar sobre isso. Naquele fim de semana, mamãe anunciou que iria visitar a tia Karen durante o dia. Esta era a nossa chance. Assim que o carro dela saiu da garagem, Emma e eu começamos a procurar na casa por qualquer coisa que pudesse nos ajudar. Procuramos na escrivaninha da mamãe, nos armários de arquivo, em todos os lugares que pudemos pensar. No armário do quarto dela, atrás de uma pilha de velhos álbuns de fotos, encontramos uma caixa de metal trancada. Emma se lembrou de ter visto a mamãe usar uma pequena chave que ela guardava no chaveiro dela. Sabíamos que não conseguiríamos isso, mas eu tinha ficado muito bom em abrir fechaduras. Depois de me trancar para fora do meu quarto algumas vezes, peguei um clipe de papel e o dobrei em forma. Depois de cerca de 10 minutos de manuseio, ouvi um clique satisfatório. Dentro da caixa, havia documentos judiciais, cartas do advogado do papai e fotos nossas que o papai havia enviado ao longo dos anos. Havia cartões de aniversário endereçados a nós que nunca havíamos recebido. Emma encontrou um documento que parecia a ordem de restrição que o papai havia mencionado. Mamãe alegou que o papai era abusivo e instável. Havia depoimentos de testemunhas de amigos da mamãe apoiando as mentiras dela. Tiramos fotos de tudo com nossos telefones e guardamos tudo cuidadosamente exatamente como havíamos encontrado e trancamos a caixa. Estávamos apenas colocando-a de volta no armário quando ouvimos a porta da frente se abrir. Mamãe chegou cedo em casa. Nós congelamos em pânico e rapidamente empurrei a caixa de volta e fechei a porta do armário o mais silenciosamente que pude. Emma arrumou a cama onde estávamos sentados. Podíamos ouvir os passos da mamãe subindo as escadas e não havia como nós dois sairmos do quarto dela sem que ela nos visse. Eu disse a Emma para se esconder no armário enquanto eu criava uma distração. Saí correndo do quarto assim que a mamãe chegou ao topo da escada. Fingi que estava saindo do banheiro e agi surpreso ao vê-la em casa tão cedo. Perguntei como a tia Karen estava, tentando parecer casual enquanto meu coração batia forte no peito. Mamãe parecia desconfiada, mas não disse nada. Ela entrou no quarto dela enquanto eu ficava ali, aterrorizado, com medo de que ela encontrasse a Emma. Ouvi a mamãe se movimentar no quarto, abrindo gavetas. Eu precisava tirá-la dali. Fui para o topo da escada e fingi tropeçar. Dei um grito enquanto descia alguns degraus. Mamãe veio correndo para fora do quarto enquanto verificava se eu estava bem. Vi Emma sair do quarto e correr para o quarto dela. Eu nunca tinha ficado tão aliviado na minha vida. Nos dias seguintes, Emma e eu fomos extremamente cuidadosos com a mamãe. Não queríamos que ela suspeitasse de nada e continuamos ligando para o papai dos telefones de amigos na escola. Ele nos disse que estava conversando com um advogado sobre a situação. O advogado disse que as fotos dos ferimentos de Emma e a documentação que estávamos guardando poderiam ajudar, mas seria melhor se tivéssemos uma testemunha adulta do que estava acontecendo em casa. Decidimos confiar na senhora Patel, a conselheira orientadora. Emma e eu fomos vê-la juntas durante o almoço um dia. Mostramos a ela o diário que Emma estava escrevendo, as fotos dos ferimentos de Emma e contamos sobre como encontramos as cartas do papai. A senhora Patel parecia cada vez mais preocupada enquanto conversávamos. Ela nos disse que era uma repórter obrigatória, o que significava que ela tinha que relatar qualquer suspeita de abuso ao serviço de proteção à criança. Emma e eu nos entreolhamos nervosamente. Estávamos com medo do que poderia acontecer, mas também sabíamos que não podíamos continuar vivendo assim. A senhora Patel chamou o diretor da escola, Sr. Greer, e tivemos que contar nossa história novamente. O Sr. Greer perguntou se nos sentíamos seguros voltando para casa e nós dois hesitamos. A verdade era que não nos sentíamos, mas tínhamos mais medo do que aconteceria se disséssemos isso. No final, dissemos a eles que achávamos que ficaríamos bem por enquanto, desde que não dessemos à mamãe nenhum motivo para suspeitar de nada. O Sr. Greer parecia preocupado, mas assentiu, explicando que faria o relatório naquela tarde. Ele explicou que uma assistente social provavelmente viria à nossa casa nos próximos dias para verificar as coisas. Emma e eu estávamos aterrorizados com a reação da mamãe e sabíamos que ela agiria como a mãe perfeita para qualquer visitante oficial. Naquela noite, a mamãe estava de um humor excepcionalmente bom. Ela pediu pizza para o jantar e até deixou a Emma escolher um filme para assistirmos juntas. Era tão estranho sentar ali fingindo que tudo era normal quando nosso mundo inteiro estava prestes a explodir. Eu ficava me perguntando se aquilo era a calmaria antes da tempestade. Se de alguma forma a mamãe soubesse o que havíamos feito.
No dia seguinte, depois da escola, uma mulher estava esperando em nossa garagem quando chegamos em casa e ela se apresentou como Steve, do Serviço de Proteção à Criança. Meu estômago gelou. Eu não esperava que as coisas acontecessem tão rapidamente. Mamãe ainda não tinha chegado do trabalho e eu estava em pânico sobre o que aconteceria quando ela chegasse. Steve perguntou se ela poderia entrar e conversar conosco. Sentamos à mesa da cozinha e ela nos fez perguntas sobre nossa vida doméstica. Ela foi gentil, mas direta. Ela queria exemplos específicos de coisas que a mamãe havia feito. Emma fez a maior parte da conversa enquanto eu ficava nervosamente olhando para o relógio, contando os minutos até a mamãe chegar em casa. No momento em que Emma estava mostrando os lugares onde seu cabelo ainda estava crescendo de volta, ouvimos o carro da mamãe na garagem. Emma e eu trocamos olhares aterrorizados e Steve percebeu e nos assegurou que ela lidaria com a situação. Ela nos disse para ir para nossos quartos enquanto ela conversava com a mamãe. Eu subi as escadas, mas deixei minha porta entreaberta para poder ouvir o que estava acontecendo. Mamãe entrou e imediatamente começou a exigir saber quem era Steve e por que ela estava em nossa casa. Steve calmamente explicou que era do CPS e estava acompanhando um relatório de possível abuso. A voz da mamãe mudou instantaneamente de raiva para doce e confusa e ela começou a falar sobre o quanto amava seus filhos e nunca os machucaria. Ela sugeriu que Emma estava inventando coisas para chamar a atenção. Ouvi Steve perguntar à mamãe se ela estaria disposta a deixar as crianças ficarem com o parente por alguns dias enquanto a investigação prosseguia. A voz da mamãe ficou dura novamente e ela recusou categoricamente e disse que se Steve não saísse imediatamente, ela ligaria para seu advogado. Depois de mais alguns minutos de discussão, ouvi a porta da frente se fechar. Mamãe nos chamou para baixo. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos eram como gelo. Ela nos disse que o jantar estaria pronto em 1 hora e para irmos fazer o dever de casa. Ela não mencionou Steve em nada. O silêncio era mais aterrorizante do que se ela estivesse gritando conosco. Naquela noite, acordei com o som de vidro quebrando e saí do meu quarto e vi a mamãe na cozinha, um copo de vinho quebrado a seus pés. Ela estava ao telefone, sua voz arrastada e zangada. Eu só conseguia ouvir pedaços da conversa, mas ela estava falando sobre colocar aquelas crianças na linha e dar-lhes uma lição que não esquecerão. Eu voltei silenciosamente para o meu quarto e mandei uma mensagem para Emma. Precisamos sair agora. Peguei minha mochila e a enchi com roupas e as poucas coisas de valor que tinha. Peguei a carta do papai e o livro de Harry Potter com nossas anotações. Entrei sorrateiramente no quarto da Emma e a encontrei já fazendo as malas. Ainda podíamos ouvir a mamãe lá embaixo reclamando ao telefone e decidimos sair pela janela da Emma para o telhado da garagem, então descer para o quintal. Emma foi primeiro, movendo-se silenciosamente pelo telhado. Eu a segui, meu coração batendo tão alto que tive certeza de que a mamãe ouviria. Assim que eu estava prestes a descer para o quintal, ouvi a mamãe gritar meu nome de dentro da casa. Ela descobriu que tínhamos ido embora. Emma e eu corremos o mais rápido que pudemos pela rua, sem olhar para trás. Não tínhamos muito plano além de fugir da mamãe. Era quase meia-noite e não tínhamos para onde ir e acabamos em um restaurante 24 horas a alguns quilômetros de nossa casa. Sentamos em um canto, tentando não parecer suspeitos enquanto decidíamos o que fazer a seguir. Eu queria ligar para o papai, mas tinha medo de usar meu telefone, caso a mamãe pudesse rastreá-lo de alguma forma. A garçonete, Robin, continuava nos dando olhares preocupados. Finalmente, ela se aproximou e perguntou se estávamos bem. Emma começou a chorar e Robin sentou conosco e, antes que eu percebesse, estávamos contando tudo a ela. Ela ouviu sem interromper, então nos disse que seu turno terminaria em 1 hora e que poderíamos dormir em seu apartamento naquela noite, se precisássemos de um lugar seguro. Eu hesitei em confiar em uma estranha, mas não tínhamos muitas opções. Robin nos deixou usar o telefone dela para ligar para o papai. Ele atendeu imediatamente, como se estivesse esperando pelo telefone. Quando contei a ele o que havia acontecido, ele disse que estava entrando no carro imediatamente e estaria lá em 2 horas. Ele nos disse para ficarmos com Robin até que ele chegasse. Aquelas 2 horas foram as mais longas da minha vida. Emma adormeceu com a cabeça na mesa, exausta do estresse e do medo. Eu fiquei acordado, pulando a cada som, convencido de que a mamãe invadiria a porta a qualquer momento. Robin me trouxe recargas gratuitas de chocolate quente e me contou sobre sua própria infância difícil. Ajudou a saber que outras pessoas haviam sobrevivido a situações semelhantes. Finalmente, por volta das 3 horas da manhã, papai chegou. Eu não o vi há 8 anos, mas o reconheci instantaneamente. Ele parecia mais velho, com cabelos grisalhos e linhas ao redor dos olhos, mas tinha o mesmo sorriso gentil que eu vagamente me lembrava da infância. Emma acordou quando ele entrou e apenas o encarou em choque. Então ela correu para os braços dele, soluçando. Eu me afastei, de repente tímido e incerto, mas papai olhou para mim por cima do ombro de Emma, seus olhos cheios de lágrimas, e estendeu o braço. Eu dei um passo à frente e ele me puxou para o abraço. Robin deu a nosso pai suas informações de contato, caso precisássemos de uma testemunha mais tarde. Papai agradeceu a ela repetidamente por nos ajudar. Entramos no carro do papai, nossos poucos pertences jogados no banco de trás, e nos afastamos da cidade onde tínhamos sido prisioneiros por tanto tempo. No caminho para o apartamento do papai, ele explicou que o que havíamos feito, fugir,
complicava as coisas legalmente. Mamãe ainda tinha custódia e tecnicamente, ele estava violando a ordem de restrição ao estar conosco, mas ele disse que preferiria enfrentar as consequências legais do que nos deixar em perigo. Ele ligaria para seu advogado logo pela manhã e relataria o que havia acontecido à polícia e ao CPS. Chegamos ao apartamento do papai assim que o sol estava nascendo. Era pequeno, mas limpo e acolhedor. Ele nos mostrou o quarto de hóspedes com um beliche que ele tinha montado anos atrás, esperando que um dia pudéssemos visitá-lo. Emma e eu estávamos exaustos demais para fazer qualquer coisa além de cair na cama. Apesar de tudo, me senti seguro pela primeira vez em anos. Acordei por volta do meio-dia com o som de vozes e saí para a sala de estar e encontrei o papai conversando com uma mulher que ele apresentou como sua advogada, Dallas. Eles estavam discutindo nossa situação e Dallas explicou que fugir tinha sido arriscado, mas a documentação que tínhamos do abuso da mamãe ajudaria nosso caso. Ela ia entrar com um pedido de audiência de custódia de emergência. Mais tarde naquela tarde, 2 policiais vieram colher nossos depoimentos e eles foram gentis, mas sérios, enquanto contávamos tudo. Um deles, o oficial Philip, parecia especialmente preocupado com o abuso físico que Emma havia sofrido. Ele tirou fotos dos lugares onde o cabelo dela ainda estava crescendo e dos hematomas desbotados em seus braços. Naquela noite, o telefone do papai tocou e era a mamãe. Papai colocou no viva voz para que Dallas pudesse ouvir e mamãe alternava entre ameaças e falsa preocupação, exigindo saber onde estávamos e dizendo que precisávamos voltar para casa imediatamente. Papai calmamente disse a ela que estávamos seguros e que ela receberia uma ligação do advogado dele. Mamãe gritou que o destruiria por sequestrar seus filhos. Dallas assentiu para o papai e ele encerrou a ligação. Os dias seguintes foram um borrão de reuniões com advogados, assistentes sociais e polícia. Emma e eu tivemos que contar nossa história repetidamente, era exaustivo e às vezes humilhante, mas continuamos porque sabíamos que era nossa única chance de liberdade. Papai foi incrível em tudo, nos apoiando e nunca nos fazendo sentir um fardo. Uma semana depois de fugirmos, tivemos nossa primeira audiência no tribunal. Mamãe estava lá, vestida como a mãe perfeita, com um vestido conservador e pérolas. Ela não olhou para nós nenhuma vez. O juiz ouviu os dois lados e decidiu que ficaríamos temporariamente com o papai enquanto uma investigação completa era realizada. Mamãe parecia ter levado um tapa quando o juiz anunciou sua decisão. Ao sairmos do tribunal, mamãe finalmente fez contato visual comigo e o ódio em seus olhos fez meu sangue gelar. Ela balbuciou algo que eu não consegui entender direito, mas não precisei ouvir as palavras para saber que era uma ameaça. Papai me abraçou pelos ombros e me guiou até o carro, para longe do olhar venenoso dela. Os meses seguintes foram desafiadores, mas de cura. Emma e eu começamos em uma nova escola e papai nos levou para fazer terapia com uma mulher gentil chamada Doutora Mary, especializada em trauma familiar. Lentamente, começamos a processar tudo o que havíamos passado. Houve pesadelos e ataques de pânico e dias em que o peso do nosso passado parecia esmagador, mas também houve momentos de alegria e normalidade que haviam estado ausentes de nossas vidas por tanto tempo. Mamãe não desistiu facilmente. Ela continuou entrando com moções no tribunal, tentando nos ter de volta, e ela dizia a todos que a ouviam que o papai havia feito uma lavagem cerebral em nós contra ela. Ela até apareceu em nossa nova escola uma vez, causando tanta cena que a administração teve que chamar a polícia. Depois disso, o tribunal a ordenou a ficar longe de nós, exceto durante visitas supervisionadas, às quais nem Emma nem eu queríamos comparecer. À medida que o caso judicial se arrastava, mais evidências do abuso da mamãe vieram à tona. As assistentes sociais entrevistaram nossos antigos vizinhos e professores. Robin testemunhou sobre a noite em que fugimos e a senhora Patel compartilhou suas observações da escola. E até a mãe de Christopher, Cheryl, se apresentou para descrever como a mamãe tratava Emma e eu de forma diferente. O ponto de virada veio quando uma das amigas da mamãe, Joyce, inesperadamente testemunhou contra ela. Joyce descreveu ter testemunhado a mamãe dar um tapa forte no rosto de Emma em um churrasco de bairro anos atrás. Ela disse que confrontou a mamãe sobre isso mais tarde e a mamãe riu, dizendo que Emma precisava aprender a ter respeito. Joyce admitiu que havia sido muito covarde para denunciar na época, algo de que ela se arrependia profundamente. Finalmente, depois de 6 meses de batalhas legais, o juiz proferiu sua decisão final. Papai recebeu a custódia total de nós dois. Mamãe só foi permitida visitas supervisionadas, e seria obrigada a completar aulas de parentalidade e terapia antes que essas visitas pudessem começar. Enquanto o juiz lia sua decisão, observei a fachada perfeita da mamãe desmoronar. Pela primeira vez, todos puderam vê-la pelo que ela realmente era. Naquela noite, papai, Emma e eu comemoramos com pizza e sorvete. Não éramos ingênuos o suficiente para pensar que todos os nossos problemas estavam resolvidos e sabíamos que tínhamos anos de cura pela frente, mas estávamos juntos. Estávamos seguros e livres do controle tóxico da mamãe. Enquanto eu olhava para Emma rindo de algo que o papai disse, vi vislumbres da menina feliz que ela tinha sido antes que a mamãe esmagasse seu espírito. Eu sabia então que iríamos ficar bem. 2 semanas depois, encontrei Emma sentada no chão do nosso quarto, olhando fotos antigas, e ela havia encontrado uma foto de nós 4, mamãe, papai, Emma e eu, de antes de tudo desmoronar. Parecíamos uma família normal e feliz. Emma traçou o dedo sobre o rosto da mamãe na foto. Você acha que ela realmente nos amou? Ela perguntou baixinho. Eu sentei ao lado dela, pensando. Eu não sei. Finalmente respondi. Acho que ela ama a ideia de ter uma família perfeita, mas não acho que ela saiba amar pessoas de verdade, com falhas e necessidades. Emma sentiu lentamente. Ainda estou com raiva dela, mas também sinto pena dela às vezes. Ela vai acabar sozinha. Eu coloquei meu braço em volta dos ombros da minha irmã. Essa é a escolha dela, não a nossa.
Tentamos por anos fazê-la feliz. Não é mais nosso trabalho. Emma encostou a cabeça na minha. Que bom que temos um ao outro. E o papai, eu disse. E eu quis dizer isso mais do que qualquer coisa que eu já disse na minha vida. Na manhã seguinte, acordei com um cheiro de panquecas. Panquecas reais, que não estavam sendo usadas como algum tipo de jogo de poder distorcido. Papai estava na cozinha virando-as enquanto cantava alguma música antiga dos anos 80. Emma já estava na mesa, o cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado, parecendo mais relaxada do que eu a tinha visto em anos. Bom dia, dorminhoco. Papai chamou quando me viu. Com fome. Eu assenti e me sentei na cadeira ao lado de Emma. Ela me cutucou com o cotovelo e revirou os olhos para o canto terrível do papai. Parecia tão normal, tão certo. Como se as coisas sempre tivessem sido assim. A escola também estava melhorando e eu tinha feito alguns amigos e Emma havia se juntado ao clube de ciências, onde já estava trabalhando em algum projeto envolvendo o crescimento de plantas ou algo assim. Ela tentou me explicar uma vez, mas honestamente, eu não entendi nada. O importante era que ela estava feliz fazendo aquilo. Cerca de um mês após a audiência de custódia final, recebemos uma carta da mamãe. Papai nos deu sem abri-la e disse que era nossa escolha se queríamos lê-la ou não. Emma e eu a levamos para o nosso quarto e a encaramos por um longo tempo antes que eu finalmente a abrisse. Era exatamente o que eu esperava. 4 páginas de como havíamos arruinado a vida dela, como éramos ingratos, como a havíamos traído depois de tudo que ela fizera por nós. Nenhuma palavra de desculpa ou sequer reconhecimento de que ela havia feito algo errado. Parei de ler na metade e olhei para Emma. Quer que eu termine? Ela perguntou. Eu balancei a cabeça e a amassei. Nada mudou. Ela ainda está fazendo tudo girar em torno dela. Jogamos a carta no lixo e voltamos para a sala de estar, onde papai estava arrumando um jogo de tabuleiro. Ele não perguntou sobre a carta e nós não oferecemos nenhuma informação. Algumas coisas não valiam a pena conversar. As visitas supervisionadas com a mamãe deveriam começar depois que ela completasse suas aulas de parentalidade, mas ela nunca apareceu para elas. A doutora Mary disse que isso era bastante comum com pais narcisistas e eles não conseguiam lidar com o fato de serem informados de que estavam fazendo algo errado, então simplesmente fugiam. Parte de mim ficou aliviada e eu não estava pronto para encarar a mamãe novamente e não tinha certeza se algum dia estaria. O verão chegou e papai nos levou em nossas primeiras férias de verdade. Nada chique, apenas uma semana em uma cabana no lago a cerca de 3 horas de distância. Nadamos, pescamos e fizemos S-mores ao redor de uma fogueira. Uma noite, papai nos ensinou a identificar constelações, apontando a Ursa Maior e o cinturão de Órion no céu noturno claro. Lembrei-me de como a mamãe costumava dizer que observar as estrelas era uma perda de tempo. Ela estava errada sobre isso. Como ela estava errada sobre tantas coisas. Quando as aulas recomeçaram no outono, eu estava realmente ansioso. Fui colocado em matemática avançada, o que era legal. Emma estava começando o ensino médio e estava nervosa com isso, mas também animada. Papai nos levou às compras de material escolar e nos deixou escolher o que quiséssemos. Eu comprei um conjunto incrível de lapiseiras e Emma encontrou cadernos com piadas científicas nas capas que a fizeram rir. As coisas não eram perfeitas, é claro. Nós dois ainda tínhamos pesadelos às vezes e eu acordava suando frio, convencido de que a mamãe estava na casa, vindo nos punir por termos saído. Emma ainda se encolhia quando alguém levantava a voz, mesmo que não fosse direcionado a ela. E nós dois tínhamos dificuldade em aceitar elogios ou presentes sem sentir que precisávamos retribuir a pessoa de alguma forma. A doutora Mary disse que essas eram respostas normais ao que havíamos passado e ela nos ensinou técnicas para lidar com a ansiedade e os ataques de pânico, respiração profunda, exercícios de ancoragem, coisas assim. Ajudou, mas o processo de cura era lento. Alguns dias eram mais difíceis que outros. Perto do dia de ação de graças, recebemos outra carta da mamãe. Esta era diferente. Ela escreveu que havia começado a terapia de verdade desta vez e estava começando a entender alguns dos danos que havia causado. Ela não pediu desculpas abertamente e isso teria sido demais para esperar, mas ela disse que lamentava como as coisas haviam acontecido. Ela perguntou se poderíamos considerar nos encontrar com ela e sua terapeuta algum dia depois dos feriados. Emma e eu conversamos sobre isso por dias. Íamos e voltávamos, incapazes de decidir. Finalmente, perguntamos ao papai o que ele pensava. Depende inteiramente de vocês, ele disse. Se quiserem tentar, eu o apoiarei. Se não estiverem prontos, está completamente tudo bem também. Não há resposta certa ou errada aqui. No final, decidimos tentar. Um encontro com sua terapeuta e a doutora Mary presentes em um local neutro. Sem pressão, sem expectativas. No dia do encontro, achei que ia vomitar e Emma não estava muito melhor. Ela continuava mexendo no cabelo, enrolando no dedo, do jeito que fazia quando estava realmente ansiosa. Papai nos levou ao centro de aconselhamento e esperou no saguão enquanto entrávamos. Mamãe já estava lá, sentada entre sua terapeuta e a doutora Mary. Ela parecia diferente, de alguma forma, menor, menos intimidante. Seu cabelo não estava perfeitamente arrumado como de costume, e ela não usava muita maquiagem. Ela não tentou nos abraçar ou agir como se estivesse tudo bem, o que foi uma novidade. A reunião foi estranha e tensa. Mamãe fez a maior parte da conversa no início, explicando que havia sido diagnosticada com transtorno de personalidade narcisista e estava trabalhando para entender como seu comportamento nos havia afetado. Ela admitiu que me favoreceu em relação a Emma porque via Emma como uma competição por atenção, o que era problemático em muitos níveis. Quando chegou a nossa vez de falar, Emma me surpreendeu, indo primeiro. Ela contou à mamãe sobre todas as noites em que chorou até dormir, como acreditou por anos que havia algo fundamentalmente errado com ela, como começou a se odiar porque a mamãe a odiava. A voz dela estava firme,
mas as lágrimas escorriam pelo rosto o tempo todo. Eu não conseguia dizer muito. Minha garganta parecia apertada demais e as palavras não saíam. Apenas consegui dizer à mamãe que o que ela fez não era normal nem certo, e que ainda estávamos lidando com as consequências. Mamãe também chorou, o que foi estranho de ver. Eu só a tinha visto chorar antes quando ela estava tentando manipular alguém. Isso parecia diferente, mais genuíno, mas eu ainda não tinha certeza se confiava. Sua terapeuta teve que lembrá-la várias vezes para não dar desculpas ou transferir a culpa quando ela começava a cair em seus velhos padrões. No final da sessão, a doutora Mary perguntou se queríamos agendar outra reunião. Emma e eu nos entreolhamos e concordamos em silêncio. Ainda não. Precisávamos de tempo para processar essa primeiro. Enquanto saíamos, mamãe perguntou se podia nos dar algo. Ela entregou um envelope a cada um de nós e pediu que não os abríssemos até chegarmos em casa. Eu enfiei o meu no bolso, sem fazer promessas. No carro, papai perguntou como foi e Emma e eu demos respostas vagas. Bem, ok, estranho. Ele não insistiu nos detalhes, apenas apertou nossos ombros e nos disse que estava orgulhoso de nós por sermos corajosos o suficiente para ir. De volta em casa, Emma e eu fomos para o nosso quarto e finalmente abrimos os envelopes. Dentro do meu havia um cheque de $80 e um bilhete que dizia: "Isso pertence a Emma. Eu estava errado em tirar dela e dar a você." O envelope da Emma continha um pequeno medalhão de prata que havia pertencido à nossa avó. Mamãe sempre se recusou a dá-lo a Emma, dizendo que ela apenas o perderia ou quebraria. Sentamos em silêncio por um tempo, processando. O gesto era pequeno comparado a todo o dano que ela havia causado, mas era algo, um reconhecimento, pelo menos, de que ela se lembrava de seus erros e estava tentando fazer as pazes de alguma pequena forma. "Você acha que ela realmente mudou?" Emma perguntou. Eu dei de ombros. "Não sei. Talvez ela esteja tentando, mas acho que pessoas como a mamãe não mudam da noite para o dia. Se é que mudam de verdade." Emma suspirou. "Não estou pronta para perdoá-la. Não tenho certeza se algum dia estarei." Eu disse. "Você não precisa. O perdão é sua escolha, não um direito dela." Isso foi algo que a doutora Mary nos ensinou. O perdão não era algo que devíamos a ninguém, especialmente não a alguém que nos havia machucado tão profundamente por tanto tempo. O Natal daquele ano foi o melhor de que me lembro. Papai não era muito de decorações, mas nos deixou à vontade com uma árvore de verdade, luzes e tudo mais. Fizemos biscoitos que ficaram meio estranhos, mas estavam deliciosos. Papai deu um telescópio para Emma e um novo sistema de videogame para mim. Nós demos a ele uma cafeteira chique, já que ele estava sempre reclamando da antiga. Mamãe também mandou presentes, embrulhados em lojas com cartões genéricos. Abrimos, agradecemos em mensagens de texto obrigatórias e seguimos com o nosso dia. A presença não significava muito comparada à paz e segurança que sentíamos com o papai. À medida que o inverno se transformava em primavera, entramos em uma rotina: escola, terapia, sair com amigos, noites de cinema com o papai, coisas normais que nunca haviam sido normais para nós antes. Emma entrou para a equipe de ciências da escola e ganhou uma competição regional. Eu me dediquei muito ao basquete e entrei para o time júnior, mesmo não sendo muito alto. Tivemos outro encontro com a mamãe em março e foi melhor do que o primeiro. Ela parecia estar progredindo na terapia, aprendendo a reconhecer seus comportamentos tóxicos e realmente ouvindo quando outras pessoas falavam. Ela perguntou sobre nossas vidas, nossos interesses, nossos amigos, perguntas com as quais ela nunca se importou antes, a menos que pudesse de alguma forma fazer com que as respostas fossem sobre ela. Depois disso, concordamos em encontros mensais. Eles ainda eram supervisionados pelos terapeutas, ainda estranhos e às vezes tensos, mas gradualmente ficando mais fáceis. Mamãe nunca seria a mãe que precisávamos ou merecíamos, mas talvez ela pudesse ser alguém com quem pudéssemos ter um relacionamento limitado e cuidadosamente gerenciado um dia. Em abril, papai começou a namorar alguém que ele conheceu no trabalho. O nome dela era Melissa e ela era muito legal, uma professora de jardim de infância com uma risada alta e uma coleção de brincos estranhos. Ela nunca tentou agir como nossa mãe ou nos dizer o que fazer. Ela apenas saía conosco às vezes, trazia jogos de tabuleiro e fazia uma pizza caseira incrível. Emma e eu gostávamos dela, o que foi um alívio. A última coisa que precisávamos era mais drama familiar. Um sábado em maio, Emma e eu estávamos limpando a garagem com o papai quando encontramos uma caixa de fotos antigas e vídeos caseiros. Passamos a tarde inteira revendo-os, rindo do terrível corte de cabelo do papai dos anos 90 e das ombreiras da mamãe. Havia vídeos dos primeiros passos da Emma, da minha formatura na pré-escola, de viagens em família para a praia. Vocês estavam tão felizes nessas, eu disse, olhando para uma foto de nós quatro em algum parque de diversões. Emma não devia ter mais de 3 anos e eu era apenas um bebê. Papai suspirou. Fomos por um tempo. Sua mãe nem sempre foi como ela se tornou. Os problemas estavam lá desde o início, mas pioraram com o tempo. Depois que a Emma nasceu, ela começou a ficar mais controladora, mais ciumenta de qualquer atenção que eu dava a vocês dois em vez dela. Quando você tinha uns 4 anos, as coisas estavam realmente ruins. Emma perguntou: "Por que você ficou tanto tempo?" Papai ficou em silêncio por 1 minuto. "Eu tinha medo do que aconteceria com vocês dois se eu fosse embora. Eu pensei que poderia protegê-los melhor se estivesse em casa." Quando ela finalmente me expulsou e conseguiu a ordem de restrição, eu lutei com todas as minhas forças para conseguir a custódia, mas ela foi muito convincente no tribunal. Me fez parecer o instável. Ele esfregou o rosto.
Passei anos me culpando por não tê-los tirado antes. Eu disse, não foi sua culpa, e Emma assentiu em concordância. Talvez não totalmente, papai disse. Mas eu deveria ter visto os sinais antes. Deveria ter documentado melhor o abuso. Deveria ter lutado mais no tribunal. Sinto muito por não ter conseguido protegê-los. Emma se moveu para sentar ao lado dele. Você está aqui agora. É isso que importa. Mais tarde naquela noite, eu não conseguia dormir, e ficava pensando naqueles vídeos antigos, em como as coisas tinham dado tão errado em nossa família. Eu me perguntava se a mamãe alguma vez olhava para as mesmas fotos e sentia arrependimento pela família que ela havia destruído com sua toxicidade. Na manhã seguinte, encontrei Emma já acordada, sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá. Ela parecia não ter dormido muito também. Eu estava pensando, ela disse quando me sentei à sua frente, sobre a mamãe e tudo o que aconteceu. Acho que nunca vou entender por que ela me tratou daquele jeito, ou porque ela tentou te virar contra mim. Ela girou a caneca nas mãos. Mas estou feliz que encontramos nosso caminho de volta um para o outro. Eu assenti. Eu também. Sinto muito por todos aqueles anos em que fui um idiota com você por causa dela. Emma deu de ombros. Você era apenas uma criança. Nós dois éramos. E nós dois estávamos fazendo o que tínhamos que fazer para sobreviver a ela. Ela estava certa. Por mais bagunçadas que as coisas tivessem sido, nós dois estávamos apenas tentando passar por cada dia da melhor maneira possível. O fato de estarmos aqui agora, juntos e nos curando, era o que importava. Papai entrou alguns minutos depois, bocejando e indo direto para a cafeteira. Vocês dois acordaram cedo. Está tudo bem? Emma e eu trocamos um olhar. Sim, eu disse. Está tudo bem. E pela primeira vez na minha vida, eu realmente quis dizer isso. As coisas não eram perfeitas. Ainda tínhamos muito a curar, individualmente como família. Mamãe ainda era mamãe, com todos os seus problemas e danos, mas agora estávamos seguros. Tínhamos o papai e tínhamos um ao outro. Estávamos aprendendo como era uma família saudável, como confiar e ser confiado, como amar sem medo ou condições. Naquela tarde, Emma e eu fomos andar de bicicleta pelo bairro. O sol estava brilhando e o ar cheirava a grama recém-cortada e churrasco de alguém. Corremos um contra o outro na grande colina perto do parque, rindo enquanto o vento passava por nós. Por aqueles poucos minutos, não éramos sobreviventes de abuso ou crianças com trauma. Éramos apenas um irmão e uma irmã desfrutando de um dia perfeito de primavera juntos. E isso, percebi, foi a maior vitória de todas. Não apenas escapar da casa de horrores da mamãe, mas encontrar nosso caminho de volta às alegrias simples que deveriam ter sido nosso direito desde o início. A capacidade de rir livremente, de confiar, de esperar, de simplesmente ser crianças sem o medo pairando sobre nós como uma sombra. Enquanto pedalávamos para casa, olhei para Emma. Ela me olhou e sorriu. Um sorriso real e genuíno que alcançou seus olhos e iluminou todo o seu rosto. Eu sorri de volta, sentindo algo se assentar em meu peito.